Tudo bem? Olá pessoal, DDW Person, olha aí o seu programa aí que você foca e fica conhecendo as pessoas. Hoje o nosso convidado aqui é o Dr. Marco de Castro, ele é médico, urologista aqui na cidade, professor universitário. Eu quero cumprimentar o Dr. Marco. Marco, uma satisfação aqui nesse programa, um programa diferente e que a gente fica conhecendo as pessoas e é uma satisfação tê-lo aqui. Eu também que agradeço muito a oportunidade de estar nesse programa no DDW Person. É uma honra poder falar um pouco da vida pessoal e eventualmente daquilo tudo que a gente passou. E a gente espera ainda, com certeza, construir pela frente, João. Olha aí, muita coisa aí. Ô Marco, eu queria começar a saber o seguinte, você é médico, um médico conceituado, tem aí uma bagagem muito grande, professor universitário. Como é que começou isso? Quando e aonde despertou essa vontade de seguir humanas, seguir a medicina? Essa é uma pergunta curiosa, né? A gente sempre se pergunta isso. Na realidade, eu sou mineiro, João. Eu sou de uma cidade de Viçosa, em Minas Gerais. E eu morei um tempo nos Estados Unidos. Meu pai foi estudar, fazer PhD nos Estados Unidos. Você ficou um tempo lá? Eu fiquei 4 anos. 4 anos. Dos 8 aos 12 anos eu morei nos Estados Unidos. Então eu aprendi a falar inglês fluentemente. Então eu falo com um estrangeiro, com um americano, ele não sabe que eu sou estrangeiro, eu não tenho sotaque. Isso me ajudou muito, inclusive na escola, no aprendizado e leitura de outras coisas e outras línguas. Isso ajudou muito mesmo para mim. Eu tenho que confessar que às vezes eu fui privilegiado. Hoje existem os intercâmbios que todo mundo faz, que eu acho que é um aprendizado muito grande, mas eu fui privilegiado em relação a isso. E o estranho, realmente, o que mais me dificultou foi porque eu morava numa cidade onde as ciências agrárias predominavam. Sim. E eu resolvi ir para a área de ciências da saúde, porque meu pai era zootecnista, meu irmão era veterinário, eu tinha irmãs que mexem com a parte de formiga, outros que mexem com a parte de solos, enfim. E eu acabei resolvendo, falei assim, acho que eu vou fazer medicina porque eu não sei direito o que eu quero, e a medicina ela tem uma vantagem, João. A medicina, se você quiser ser pesquisador, você pode. Se você quiser mexer com... É bem amplo. Você pode, exatamente. Você pode trabalhar com a parte de clínica, com a parte de cirurgia. Então, a medicina, ela tem esse lado, e eu estava em dúvida. Em que idade, mais ou menos, isso, né? No colegial? Aos 16 anos. 16 anos? Científico, João. Eu sou da científico. Do científico. Científico, tá? Verdade. Não existia o colegial na época, era o científico que... Hoje, para aqueles telespectadores que não sabem, o científico seria o colegial na atualidade. Sim. E, portanto, aí eu resolvi, não, eu quero fazer medicina. E na época, quando eu morava em Viçosa, só tinha 2 opções para a gente fazer medicina em universidades públicas, ou era em Juiz de Fora ou era em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E como meu pai ele era numa cidade próxima de Juiz de Fora, aí ele falou assim, não, vai estudar lá. Você fez em Juiz de Fora? Eu entrei novo, com 17 anos na universidade. Juiz de Fora. Agora, ô Marco, depois você mesmo colocou aí, você morava em Viçosa, que tem uma grande universidade de agronomia, de todas as áreas voltada a isso. Aí você vai para Juiz de Fora e faz o curso de medicina. E depois, como aconteceu isso
de você, depois, esse trampolim aí para São Paulo? Isso foi interessante também, porque na época a gente fazia provas, basicamente quem morava em Juiz de Fora, a gente fazia ou em próprio Juiz de Fora ou no Rio. No Rio, é verdade. Eu passei na residência no Rio, na época era o Hospital Andaraí. Andaraí, sim. Naquela época eu falei assim, bom, eu estava em dúvida e também tinha prestado em São Paulo. E eu prestei no servidor estadual. Sim. Naquela época e eu resolvi, não, eu acho que eu vou ficar em São Paulo. Eu não conhecia nada em São Paulo, Rio de Janeiro eu conhecia, passava férias no Rio de Janeiro. E foi o mineiro vai muito para o Rio. Foi uma coisa muito diferente, muito estranha, realmente você vir para São Paulo, onde as coisas eram diferentes. Diferentes, verdade. E eu me lembro até que quando eu vim fazer a prova da residência, a gente foi numa churrascaria, é uma coisa até interessante. Sim. E na churrascaria tinha umas bolinhas, eu não sabia o que era, a gente, como um bom mineiro, eu pensei assim, o que é isso? O que será isso? Eu acho que eu vou comer. E um amigo que estava do lado, ele falou assim, e aí, comeu? O que é? Eu falei assim, eu pensei que era queijo, João, e era manteiga. Manteiga? Era manteiga, bolinha, que a gente achava bolinha, que era verdade, verdade. Eu acabei comendo pensando que era queijo, mas eu descobri que era manteiga. Enfim, foi uma descoberta muito grande, passar a viver numa cidade muito grande. Eu acho que São Paulo ele tem os seus métodos, a gente escuta realmente em todos os lugares, mas São Paulo tem uma medicina muito avançada, né? Avançada, respeitada mundialmente. Isso me ajudou muito, tá, do ponto de vista profissional. Eu tive a oportunidade e vivenciei muito a minha residência. Eu trabalhei muito pouco durante a residência. Eu deixei a minha Você dedicou mesmo para a formação profissional. Agora, Marco, depois, por exemplo, do servidor, você terminou sua residência e esse pulo para Bragança? Eu estava terminando a minha residência na época, isso foi em 91, e houve uma infelicidade do falecimento do urologista que cuidava da Universidade de São Francisco. Sim. E nós viemos, eu e um colega de São Paulo, cobri-lo. Cobri aqui. E foi aí que mais contrário à vontade dos meus pais, a vontade deles seria de eu retornar para Viçosa. O que mais me interessou aqui foi na época, porque hoje Viçosa tem a Universidade Federal, lá, inclusive o curso de medicina, mas o que mais me interessou foi ter a faculdade. E na faculdade tinha já uma unidade de terapia intensiva. Então todas aquelas cirurgias oncológicas de grande porte que eu fazia na residência ou auxiliado verdade. Eu tive a oportunidade de fazer aqui. Verdade. E isso desde 91, acho que são 28 anos. Sim. Que a gente tem a oportunidade de fazer essas cirurgias grandes, porque você sabe, João, se a gente continua operando continuamente, a gente mantém a mão em dia. Verdade. Você tem também um estímulo que realmente me ajudou muito, foi de ter os alunos, ter o residente, que a gente criou depois a residência. Verdade. Isso estimula muito a gente a continuar estudando. Isso ajuda muito. A gente tem que trabalhar, mas nós temos que estudar bastante. Agora, aqui você, então, já fica com mais ou menos uma residência permanente e você cria também um núcleo aí de atenção, de atendimento aí na parte urológica, é isso? Sim, hoje eu trabalho na Santa Casa, eu trabalho também no Albert Sabin em Atibaia. E trabalho também, é lógico, onde eu vim para Bragança, para o Hospital Universitário de São Francisco, e mais recentemente também tem o Hospital Bragantino. Sim. E é uma honra poder ter vários hospitais diferentes. Verdade. Isso para a população também, eu acho, de Bragança e da região toda. Eu acho que sempre quando a gente tem mais hospitais, mais profissionais, eu acho que isso é muito importante, é salutar você ter oportunidade e para a população. Tem muitos lugares, em alguns países, por exemplo, no próprio Estados Unidos, se você é daquela comunidade, você só pode ser atendido naquela comunidade, naquela região, você não pode procurar outros hospitais. Aqui você tem essa oportunidade. Eu acho que isso aqui é muito interessante. Agora, Marco, você, um profissional, um médico aí, competente,
realizado na sua postura, naquilo que você sonhou e ia acontecer uma realidade. E agora, depois nós vamos conversar aí no o grupo de outros profissionais que você também trouxe assim para trabalhar junto com você. Mas antes, eu queria saber uma coisa. Como é que você foca na sua vida assim, pessoal, de manter assim, uma saúde saudável? Por exemplo, atividade física, um hobby. O que acontece assim para que você fale o seguinte, olha, eu também me cuido bem? Eu acho que essa é uma colocação interessante, João. Eu acho que todo mundo que trabalha bastante precisa de ter válvulas de escape. Então, isso seja tocar um instrumento, seja cantar, seja dançar. Eu utilizo o seja esporte. Entrevistar. Exatamente, eu acho que também é muito interessante. Eu utilizo o esporte. Tá certo. É a minha terapia. Então, eu gostava muito de jogar futebol, basquete. Infelizmente, às vezes tem muito contato. Hoje eu procuro, eu não sou um triatleta, mas eu corro, nado e pedalo. Sim. Tá? E faço... Já há algum tempo. Há um bom tempo que eu faço isso. Já corri maratonas e tudo, e nado, adoro pedalar. Eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa que é importante, João. Nós somos seres humanos e a maneira da gente extravasar, nós não somos uma panela de pressão que sai fumaça na nossa cabeça. E eu acho que isso é uma terapia, você vai ter paciência para atender um pedido de um aluno, de um paciente melhor, verdade. Você poder atender o último paciente, mesmo que seja naquele último horário seu, com o maior preparo físico possível. Então, antigamente, um indivíduo próximo de 60 anos, que eu estou chegando nessa faixa, João, era tido como um indivíduo idoso. Perfeito. Eu sei que pela legislação o indivíduo de 60 anos é um indivíduo idoso, mas eu não me considero idoso. Eu acho que eu praticando esporte, sem dúvida nenhuma, eu consigo trabalhar melhor, ter paciência com meus funcionários melhor, eu tenho paciência com aqueles que me cercam, eu acho que isso é muito interessante. Tá certo. Bom, antes de fechar esse bloco, uma questão. Como é que você lida com a parte espiritual? Como é que você lida assim? Você colocou que melhora assim ter o relacionamento com as pessoas, a prática de esporte, mas com a parte emocional, como é que você lida com isso? Uma coisa que eu acho que é interessante, essa colocação é muito importante. Eu sempre que possível, eu penso que eu devo tratar todas as pessoas como se fossem meus parentes. Tá certo. Então, eu corretíssimo. tenho que colocar na posição deles o sofrimento que está tendo. Sim. E eu acredito que você também, você é um profissional já também muito experiente, né? Por mais que esteja, se a gente tem uma cirurgia, tem alguma coisa que não evoluiu bem, não está evoluindo bem, eu fico triste. Sim, ainda claro, hoje, claro, mesmo claro. com 28 anos de profissão. Certo. E às vezes a gente, eu me dou muito bem com todas as maneiras. Eu acho que uma pessoa que tem fé, seja, eu tenho pacientes que são muçulmanos, pacientes que são judeus, pacientes que são evangélicos, testemunhas de Jeová, eu me dou maravilhosamente bem com toda a espiritualidade. Eu acho que é importante a gente respeitar a fé das pessoas. É lógico, de onde eu venho, eu sou de uma formação católica, né, em Minas Gerais, uma boa parte da igreja, eu acho que eu tenho, mais tem lá em Minas Gerais, mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente, tá, de que a gente tem que respeitar a fé das pessoas. Eu acho que, eu sempre costumo dizer que a fé remove montanhas, ela cura pessoas, ela levanta o astral de muita gente. Eu acho que jamais reprimo qualquer fé diferente da minha. Eu valorizo, muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa que tem fé em alguma coisa, ela, com certeza, ela vai ganhar com isso. Não tem dúvida disso. Isso, Dr. Marco de Castro, urologista, DDW Persson. Olha aí, conhecendo um pouco essa figura que todos aí gostam e reverenciam, porque tem uma acolhida muito boa e é um profissional
competente. Bom, nós vamos a um breve intervalo. A gente volta nesse segundo bloco. Eu quero saber dentro da sua especialidade. Dr. Marco de Castro, já já.